tecnologias digitais estão transformando a forma como as pessoas se expressam, acessam informações e se relacionam. Estas tecnologias abriram espaço para as webcomics, as histórias em quadrinhos publicadas na internet, que inovam a produção, distribuição e consumo de HQs. Mas qual é a história por trás desse processo? Quais conceitos estão conectados a essa evolução? Por que e como usar webcomics como estratégia de geração de conhecimentos? É isso que vai nos contar o produtor, artista e professor Paulo Amoreira a partir de agora. As webcomics são um artefato cultural relacionado com o período pós-industrial. Para entender bem essa ideia, é importante lembrar que o período industrial é marcado por algumas características, entre as quais a ideia de que o valor de um bem produzido tinha relação com a sua escassez. Também a centralização dos meios de produção. Também a ideia de que o valor principal do lucro obtido com o produto cultural era concentrado no intermediário. Algumas dessas ideias foram completamente modificadas no período pós-industrial. E o webcomics tem uma relação muito forte com isso. Numa produção de uma história em quadrinhos veiculada na internet, no lugar da centralização, a gente tem uma descentralização do processo de produção, onde o autor e o grupo autoral, as pessoas que estão produzindo esse quadrinho, têm acesso às ferramentas necessárias para criar a sua história e publicar o seu conteúdo. Por outro lado, no lugar da escassez, quanto mais um produto cultural que é veiculado na internet for acessado pelas pessoas, mais ele será valorizado e mais ele será procurado. E temos também uma mudança de foco em relação à figura mais importante do processo. Quando o autor se torna proprietário dos meios de produção e também das formas de distribuição, ele se torna o agente principal dessa relação com o leitor. As gerações contemporâneas se identificam de forma muito mais orgânica com as webcomics. Elas convivem com diversos aplicativos no seu celular e passam muitas horas na internet. Estão habituadas a lidar com espaços onde a interação e o uso das tecnologias e hiperlinks é uma coisa cotidiana. Como aconteceu com outros produtos culturais, cujas ferramentas de criação, produção e distribuição ficaram acessíveis para os seus autores, nas webcomics, o universo temático e as abordagens narrativas passaram a dar conta de um certo universo de histórias que se distanciavam um pouco do interesse comercial da indústria cultural. Assim, as narrativas pessoais, narrativas surreais e os conteúdos que falassem sobre a diversidade sexual, a diversidade de identidade, as diversidades de gênero e diversas outras possibilidades estéticas se tornaram mais comuns nesse tipo de plataforma. A maioria dos autores e usuários entende como webcomics um tipo de história em quadrinhos que foi publicada na internet, mas que pode ter uma origem e uma base em um material impresso que tenha sido digitalizado. As webcomics não necessariamente pressupõem algum tipo de interação diversificada ou algum conteúdo multimídia. O conceito de HQ-trônicas está relacionado necessariamente com a inclusão de rotinas multimídia e de recursos específicos da web numa narrativa em quadrinhos. Nesse contexto, o que seria uma HQ transmídia? A ideia de transmídia é você proporcionar a inclusão de múltiplas camadas narrativas através de múltiplas plataformas. Então, uma história em quadrinhos transmediática seria uma história em quadrinhos cuja matriz narrativa está disseminada em um certo conjunto de plataformas ou meios midiáticos. Para que o leitor pudesse acessar o conjunto total dessa narrativa, ele teria que fazer um percurso que passasse por todas essas plataformas, gerando uma experiência extremamente intensa e envolvente. Por outro lado, a HQ transmídia também deve permitir uma interação maior com o leitor, de forma que o leitor possa interferir sobre esse conteúdo, acrescentando ou modificando o conteúdo original gerado pelo autor. As webcomics têm algumas características que lhes são muito particulares, entre as quais podemos citar arquivamento, a possibilidade que o leitor tem de acessar não só o conteúdo mais recente,
mas também a primeira narrativa daquela história e o todo o seu progresso. Também tem como característica a necessidade de se utilizar um tipo de dispositivo que funcione como leitor. Ele pode ser um computador, um notebook, um smartphone, mas sempre haverá um dispositivo que fará a intermediação entre o leitor e o conteúdo. Outras características interessantes das webcomics são a distribuição, a possibilidade do público atingido estar em uma escala mundial, principalmente se esse conteúdo for publicado em inglês ou publicado sem textos, e a possibilidade de você monetizar de N formas o trabalho desse autor, através de várias formas de negociação que estarão disponíveis no site. Do ponto de vista de recorte temático, as webcomics mais populares são aquelas que são voltadas para o humor, entre as quais podemos citar um humor típico da internet e da comunidade geek, que é chamado de nerdcore. Do ponto de vista de adaptação para os meios digitais, um webcomics também pode ter várias configurações, entre as quais a simples publicação na internet de uma história em quadrinhos, originalmente feita em meios tradicionais, mas que foi digitalizada e disponibilizada online. Mas também é possível fazer com que essa história em quadrinhos se utilize dos processos de navegação do site. Assim, além da história ser digitalizada, ela levaria em consideração a forma como as pessoas se utilizam de navegadores web para construir a sua narrativa. Por outro lado, existem também as webcomics que interagem de forma muito mais radical com os recursos multimídia e as possibilidades que esse universo de meios traz, tornando possível uma interação maior com o autor e agregar outros conteúdos como áudio, animações e vídeo. Apesar de estar em franco processo de transformação, as histórias em quadrinhos na internet já apresentam algumas categorias que podem ser reconhecidas, entre as quais webtoons, adaptações de histórias em quadrinhos coreanas para a plataforma online, sprite comic, que são histórias em quadrinhos na internet que são feitas a partir da captura de telas de jogos eletrônicos antigos de 8 e 16 bits, pixel art, histórias em quadrinhos produzidas com essa estética de jogos eletrônicos, mas conteúdo autoral produzido de forma contemporânea por seus autores. Webcomics feitas com fotografias e colagens, que geralmente são feitas a partir de action figures, que são bonecos colecionáveis ou imagens de seus autores. E existem também as webcomics que se baseiam em desenhos tradicionais ou digitais, que são produzidos através de ferramentas que estão disponíveis em aplicativos ou na própria web. Algumas das principais vantagens de se trabalhar com webcomics são possibilidade de desenvolver um projeto interdisciplinar, que associe na mesma iniciativa diversos profissionais da comunidade escolar, entre técnicos e educadores. Desenvolver múltiplas inteligências, na medida em que estas capacidades serão exigidas tanto do educador como do aluno. Adesão e engajamento. Trabalhar com webcomics é uma experiência extremamente sedutora e vai facilitar, inclusive, a inclusão daqueles alunos que têm problemas de sociabilidade. As webcomics promovem uma grande identificação com as novas gerações. Nesse sentido, para o educador, é uma ferramenta extremamente estratégica para diminuir as distâncias geracionais. Destacamos 2 desafios relacionados com o processo de trabalho de webcomics em sala de aula. O primeiro deles é o preciosismo técnico. É muito importante que o educador conduza a experiência de modo a ressaltar que o mais importante não é a possibilidade de realizar o trabalho com desenhos realistas e apuro técnico. O grande investimento de um webcomic normalmente é na qualidade da narrativa e na relação entre os personagens. Por outro lado, o educador muitas vezes se confronta com um ambiente escolar que não dispõe da infraestrutura necessária para que torne possível trabalhar online. Nesse sentido, é possível criar alternativas para que você possa trabalhar os conceitos essenciais sem necessariamente utilizar um laboratório de informática ou conexão com a internet. Por exemplo, você pode produzir toda a história em quadrinhos de forma tradicional, mas dividir as sequências da história
em diversos ambientes na escola, fixando essas sequências em espaços e apontando onde está a continuidade para aquela narrativa. Dessa forma, o conceito de hiperlink pode ser trabalhado com os alunos, ainda que de forma analógica. Trabalhar com webcomics no contexto de sala de aula pressupõe essencialmente 3 estágios. No primeiro, é necessário produzir a narrativa. É quando vamos investir muito no roteiro. Uma dica que damos é que, embora o humor seja muito mais popular entre os jovens do que outras formas de trabalhar com narrativas, se os seus alunos decidirem abordar o seu roteiro uma temática humorística, convém apontar para eles que o humor tem muitas possibilidades, entre as quais a farsa, a crítica de costumes e o nonsense. Para a construção das ilustrações, diversos estágios podem ser seguidos. O trabalho pode ser feito 100% de forma artesanal, depois digitalizado e incluído em um ambiente online para que possa ser construída a webcomic. Também é possível se utilizar de softwares e aplicativos que são criados especificamente para a criação de ilustrações digitais, como o Manga Studio. Também podem ser utilizadas plataformas que automatizam o processo de criação dessas histórias, pois elas trazem fotos, desenhos, ilustrações e balões de texto, que podem ser utilizados pelos alunos para a construção de suas narrativas. Com a criação do roteiro e a elaboração das ilustrações, você pode reunir todo o material e pensar na publicação dessa história. As webcomics são tradicionalmente publicadas em espaços virtuais online, como sites, blogs, portais e outros espaços desse tipo. No entanto, hoje já existe uma grande quantidade de autores que usam ferramentas alternativas, como aplicativos de mensagens instantâneas e e-mails. Também existem espaços na internet que são agregadores e reúnem conteúdo de diversos autores. Alguns desses agregadores estão vinculados a plataformas onde você pode criar sua história e publicá-la automaticamente. As webcomics são um tipo de produção cultural extremamente conectada com o tempo em que vivemos, uma época de transformação e inovações tecnológicas. Não sabemos ao certo que destino ela terá, como não sabemos que tipo de histórias podem ser produzidas se todo o potencial desse meio for ativado. Mas, de qualquer forma, é um ambiente futuro extremamente inovador e muito, muito sedutor para você e para os seus alunos. Não sabemos qual o futuro das webcomics, mas podemos imaginar que, assim como as HQtrônicas e as transmídias, elas farão cada vez mais parte das experiências narrativas das novas gerações. E por falar em futuro, fique ligado nas próximas videoaulas aqui no canal Futura e assumam seus assentos na sua sala de aula virtual. Até a próxima!